Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Santo Deus, nós te agradecemos pela rica oportunidade que nos concede de cultuar ao Senhor. Se não fosse o teu precioso Filho Jesus naquela cruz, estabelecendo a paz entre nós e o Senhor, nós não teríamos condições de te louvar, de cantar ao Senhor, porque permaneceríamos inimigos. Mas aprove ao Senhor hastear a bandeira da paz e nos unir através do teu Filho, unir nós, pecadores, ao Senhor, um Deus santo. Por conta disso, nós, nesta manhã, estamos aqui diante da tua palavra, que foi o instrumento ao qual o Senhor legou a nós, e através deste instrumento que nós conhecemos o Senhor, e através dessa revelação especial que encontramos a revelação plena do Evangelho. Então, pedimos ao Senhor que mais uma vez, nesta manhã, fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes. Tudo isso eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Hoje, irmãos, nós vamos tratar acerca da posição do crente em Cristo. Nos últimos 2 sermões que eu preguei aqui, nós aprendemos acerca da condição dos gentios. Nos versículos 11 e 12, nós tratamos ali acerca da deplorável condição dos gentios. Nós vimos que eles estavam afastados das alianças, do povo de Deus, da lei, das promessas, das alianças. E a partir do versículo 13, indo até o versículo 18, nós vimos o que Deus fez com os gentios, como Deus reverteu a condição dos gentios. E hoje eu quero tratar com vocês acerca da posição do crente em Cristo. Se você está atento aí, acordado, sei que você dormiu tarde ontem, você deve ter percebido que eu não coloquei como título do sermão a posição dos gentios em Cristo. Por quê? É bem verdade que o texto está tratando acerca dos gentios de forma direta, mas o que nós vamos aprender aqui diz respeito a todos os crentes, tanto os crentes gentios e judeus. O que eu vou tratar aqui hoje diz respeito a todo o povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus. Nos sermões anteriores, Paulo focou nos gentios, e agora ele vai focar ainda nos gentios, mas ele vai apresentar a posição do crente em Cristo Jesus. O versículo 19, que é o primeiro verso que está diante de nós, ele começa com uma conjunção, portanto. Nós sabemos que a função de uma conjunção é concluir uma oração anterior e apresentar uma síntese ou uma resposta às questões que foram apresentadas anteriormente. Eu tenho dito aqui, em outras oportunidades, que nós não podemos começar a ler um texto a partir de uma conjunção, seja ela de que tipo for, porque isso exige que você tenha um conhecimento prévio do que foi dito anteriormente. Sendo assim, sempre que você estiver diante de uma conjunção, seja ela adversativa ou essa daqui como nós estamos vendo agora, você precisará necessariamente entender o contexto, porque ela está concluindo o que foi dito. Dito isso, nós precisamos relembrar agora, brevemente, o que nós estudamos na semana passada, porque este, portanto, ele está dando uma resposta ao que foi dito nos textos anteriores. Na semana passada, nós vimos que Deus, em Cristo Jesus, agiu de maneira poderosa para reverter a condição dos gentios que outrora estavam sem Cristo. O que é que nós vimos? Nós vimos que os gentios, eles estavam longe das alianças, longe de Cristo, longe do povo de Israel, e eles foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Isso está lá no versículo 13. Nós vimos, nesta ocasião, que havia uma guerra horizontal e uma guerra vertical. Tanto judeus quanto gentios estavam numa mesma guerra. Em uma das guerras, ambos estavam na mesma trincheira. Judeus e gentios estavam numa guerra contra Deus, porque ambos eram inimigos de Deus. Aqueles judeus
que não eram circuncidados no seu coração estavam numa guerra contra Deus, assim como o gentio. Mas o problema não era só esse. Havia também uma guerra horizontal, uma guerra vertical e agora uma guerra horizontal. Nessa guerra horizontal, judeus e gentios estavam numa batalha. Nós vimos que não havia paz entre ambos. Vimos que a condição deles era irreversível. Da ótica humana, era impossível unir gentios e judeus no mesmo ambiente, numa mesma casa. Imagine numa mesma igreja, no mesmo corpo. Então não havia paz entre eles. Havia uma guerra até que Cristo se coloca no meio dos dois povos. E aí então nós encontramos em Cristo a paz. Judeus e gentios encontraram na pessoa de Cristo a paz, pois Ele é a nossa paz. Como nós vimos no versículo 17, essa paz foi a paz estabelecida, anunciada, pronunciada pelo próprio Cristo. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e paz aos que estavam perto, os judeus. Então Cristo se põe no meio da batalha, no meio da guerra, e hasteia a paz, a bandeira da paz, a bandeira branca. Como nós vimos na semana passada, Deus não tem dois povos. Deus tem apenas um povo. Judeus e gentios em Cristo foi o povo ao qual Deus se revelou, e foi através desses dois povos que Deus derrubou o muro de inimizade. Como nós vimos, havia lá em Jerusalém, no templo propriamente dito, o templo físico, havia uma muretinha de 1,40 m de altura que separava um espaço dos judeus e dos gentios. E se o gentio passasse para dentro do espaço do judeu, ele morreria, seria apedrejado. Nós vimos que Cristo, ele derruba esse muro, o muro de separação. Mas como ele fez isso? Ele fez isso no seu próprio corpo, na sua própria carne. Diz assim: pois ele é nossa paz, pois de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Como? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Nós vimos que os aspectos cerimoniais causavam uma grande separação entre judeus e gentios. É verdade que o aspecto moral da lei também, o aspecto civil separava também os dois povos, mas é nos aspectos cerimoniais que o problema acentuava ainda mais, se acentuava. Mas, quando Cristo na cruz, ele cumpre os aspectos cerimoniais da lei, esse muro de separação rui, vai para o chão. E agora, não há mais inimizade entre esses povos. Agora não existe mais muro de separação, não há mais diferença entre judeus e gentios. Agora todos têm acesso a Deus, como nós vimos. Foi o último versículo que nós estudamos na semana passada. Agora então, com o muro caído, tanto judeus quanto gentios têm livre acesso ao Pai por um só Espírito. Agora que nós vimos o contexto que antecede aquele portanto, podemos voltar para o nosso texto a fim de entender a resposta do apóstolo Paulo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. A conjunção, portanto, nesse texto, deve ser entendida assim: porque vocês, gentios, não estão mais distantes do povo de Deus, porque vocês não estão mais em guerra contra Deus, nem contra os judeus, porque vocês agora gozam do privilégio de ter acesso ao Pai. Ou seja, por causa de tudo isso, agora vocês passaram a ter 3 novas posições. Esse, portanto, aponta para as 3 novas posições que os gentios receberam em Cristo. A primeira posição é que nós, os gentios, passamos a pertencer à nação de Israel, o povo de Deus. Os gentios em Cristo, eles deixaram sua posição de estrangeiros, de forasteiros, de imigrantes, e receberam a cidadania israelita. Quero que você dê um salto aí, lá para o versículo 6. Paulo, quando está explicando acerca do mistério, que é o Evangelho, ele diz assim: significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Olha a condição dos gentios em Cristo Jesus. Somos co-herdeiros com Israel. Não são 2 povos, apenas um único povo.
E esse único povo é um único corpo que é composto por gentios e judeus, e ambos são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Como nós vimos anteriormente, Deus na antiga aliança havia escolhido Israel para ser o seu povo particular. Nós vimos que a partir desse povo viria o descendente da mulher, lá de Gênesis 3,15, aquele prometido, aquele que foi prometido no pacto da graça. Nós não devemos nos esquecer que nós, a igreja de Cristo, passamos a ser o verdadeiro Israel de Deus em Cristo Jesus. Lembra do texto de Romanos capítulo 2, versículo 28 até 29? Paulo diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo diz que judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a circuncisão operada no coração. Nós sabemos que essa circuncisão do coração é uma referência ao novo nascimento, à regeneração. Então todos os crentes passaram a ser o verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro povo, o verdadeiro judeu. Em Romanos 9, do 1 ao 9, o apóstolo Paulo diz assim: digo a verdade, em Cristo não minto. Minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Por que Paulo está angustiado? Ele diz aqui a razão. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Olha que interessante. Paulo chega a dizer: olha, minha consciência, ela confirma no Espírito, eu tenho grande tristeza, eu tenho constante angústia em meu coração, pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos. Quem são os irmãos de Paulo? Os da raça dele, os judeus, o povo de Israel. E aí ele diz assim: porque deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem de Cristo, a linhagem humana de Cristo. Porém, apesar de todos esses privilégios, Paulo entende que esses irmãos estão ainda debaixo de maldição, simplesmente porque a verdadeira circuncisão não ocorreu no coração deles. Pode ter as alianças, a lei, um templo, pode ter tudo isso, mas só é israelita aquele que tem a circuncisão no seu coração. Quando nós lemos esse verso que eu acabei de ler, esse trecho, nós poderíamos pensar o seguinte: então a palavra de Deus falhou? Porque se Deus veio para o seu povo e agora o seu povo o rejeitou, é lógico que não todos os israelitas, grande parte dos cristãos no primeiro século eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas a impressão que nós temos às vezes é de que, puxa, será que Deus não falhou então? Deus criou o seu povo, a nação de Israel, escolheu, separou esse povo do uso comum para o uso sagrado, um povo especial, uma nação santa, e de repente nós chegamos lá em João 1:11 e lemos que ele veio para que era seus, mas os seus não receberam. Bem, se nós analisarmos esse texto de Romanos, pensando se tratar de Israel físico, Israel território, então, de fato, a palavra de Deus falhou, se olharmos por essa ótica. Mas Paulo, ele estava prevendo essa questão, e ele antecipa a resposta. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Se o intuito de Deus era alcançar o Israel étnico, então a palavra de Deus falhou. A não ser que o intuito de Deus não fosse salvar o Israel nação, mas o Israel espiritual. Então Paulo diz: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. O apóstolo Paulo entende
que as promessas que foram feitas a Israel não foram feitas ao Israel território, ao Israel físico, ao Israel étnico, mas ao Israel espiritual. Essa mesma verdade se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 28 e 31. Paulo diz assim: vocês, irmãos, são filhos da promessa, lembrando que a igreja da Galácia era uma igreja gentílica. Vocês são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. E aí Paulo conclui: portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo está dizendo isso a uma igreja gentílica. Lembra quando eu preguei nos versículos 11 e 12? Eu pedi para vocês, naquela ocasião, prestar bastante atenção no tempo verbal usado por Paulo. Lembra do que Paulo disse? Só corre teus olhos aí. Paulo diz assim: portanto, lembrem-se que anteriormente, passado, vocês eram, no passado, gentios por nascimento, chamados incircuncisão. Isso significa que essa condição ficou no passado. Aqueles irmãos de Éfeso não são gentios. Eles pertencem ao povo de Deus. Eles não são incircuncisos, porque eles receberam a verdadeira circuncisão, que é aquela operada no coração. Ele diz assim: vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época, vocês estavam sem Cristo, passado, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, agora vocês não estão mais separados. Sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, agora vocês não são mais estrangeiros quanto às alianças da promessa. Vocês não estão sem esperança e tampouco sem Deus no mundo. Talvez ainda surja uma pergunta na mente de alguns irmãos. Então não há uma distinção mesmo entre igreja e Israel? Bem, a resposta depende. Depende de que Israel nós estamos falando. Se for o Israel nacional, étnico, sim, há uma grande distinção. Há uma grande diferença. A igreja, ela é distinta do Israel nacional. Mas ela não é distinta do Israel espiritual. Nós pertencemos ao Israel espiritual. Inclusive, até mesmo dentro do Israel étnico, uma distinção. Dentro do próprio povo, há uma distinção entre eles. Dentro do povo da nação étnica, existe aqueles que são verdadeiramente israelitas e aqueles que não são. Se nós estamos falando do verdadeiro Israel, mencionado por Paulo, não há nenhuma distinção. Nós, a igreja, somos o Israel de Deus. O verdadeiro Israel do Antigo Testamento, ele se tornou o núcleo da igreja verdadeira no Novo Testamento. Aqui eu quero apresentar a vocês a famosa analogia de Paulo em Romanos capítulo 11. Lembra da analogia da oliveira? O apóstolo Paulo, ele usa a oliveira para representar a nação de Israel, os israelitas. Essa árvore, então, ela representa o povo pactual de Israel. Quando nós lemos lá no versículo 17, parte A, o apóstolo Paulo diz assim, que alguns ramos foram cortados. Essa oliveira é Israel, e Deus podou alguns, tirou fora. Então Deus podou e tirou fora alguns ramos. Israelitas que não eram de fato israelitas. Então Deus está fazendo uma poda aqui. A partir do versículo 17b até o versículo 19, agora os gentios crentes são comparados a ramos de oliveira brava, que foram enxertados e cultivados novamente, foram cultivados na oliveira. Olha os gentios sendo inseridos, enxertados nessa oliveira. Paulo diz assim: e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Então não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz
que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Não se orgulhe. Depois ele vai dizer que Deus nem poupou os ramos, a planta original, cortou. O ponto importante a notar, irmãos, é que Deus, Ele não corta a velha árvore e planta uma árvore nova. Como defende a tal da teologia da substituição, que acredita que a igreja substitui Israel. Não é isso. Pela palavra de Deus, nós descobrimos que não é assim que Deus faz. Ele não substitui. Agora nós não temos uma árvore chamada igreja, a árvore Israel caiu fora de cena. Foi cortada. O ponto importante a notar que também Deus não planta uma segunda árvore. Deus não tem a árvore chamada Israel e logo em seguida Deus planta do lado dessa árvore uma outra árvore chamada igreja. Agora nós temos duas árvores, a árvore Israel e a árvore igreja. Não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Ele não cria duas oliveiras, nem substitui a oliveira Israel por uma oliveira nova. Os gentios, então, foram enxertados na oliveira que já existia. O povo de Deus na antiga aliança. É isso que a palavra de Deus mostra. Não é substituição, como defendem da teologia da substituição. Não são duas árvores distintas, como defendem os dispensacionalistas. É uma única árvore, da qual a igreja foi inserida. A igreja, Israel era a oliveira, e a igreja foi inserida. Mas o que isso significa para o nosso entendimento acerca da relação entre igreja e Israel? Significa, irmãos, que quando o verdadeiro Israel foi batizado pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, o verdadeiro Israel tornou-se a igreja no Novo Testamento. Portanto, há uma continuidade, entre o verdadeiro Israel e a igreja. Há uma continuidade. É por isso que as confissões reformadas podem falar que a igreja existe desde o princípio do mundo. Se você ler a confissão belga, lá no artigo 27, é-nos dito que a igreja existe desde a fundação do mundo. Contudo, há também uma descontinuidade entre a igreja e o Israel nacional, o Israel étnico. Mas não há uma distinção ou descontinuidade entre a igreja e o verdadeiro Israel. Voltemos para o texto desta manhã, versículo 19 ainda. Paulo passa a usar uma outra metáfora, agora a metáfora da família. E aqui, nós estamos diante de uma informação impressionante. Impressionante. Não é impressionante observar o que Deus fez com os gentios? Ambos foram inseridos na mesma nação, a nação de Israel. Por aí, nós já vemos uma ação poderosa de Deus, revertendo aquela terrível condição entre judeus e gentios. Mas tudo bem. Fazer parte da mesma nação não envolve muitos relacionamentos, não é verdade? Nós estamos numa nação japonesa, você não tem relacionamento com todos os japoneses. Mas Paulo, ele estreita ainda mais os laços agora. E é aqui que a coisa aperta. Paulo diz que Deus inseriu os gentios ou os crentes em sua família, através da adoção. Agora, fazer parte da mesma família aponta para um relacionamento estreito, profundo, porque você conhece os seus familiares, você se relaciona com os seus familiares. Essa verdade da adoção, ela já foi exposta por mim, quando nós estudamos o capítulo 1, versículo 5, já faz tempo. Paulo diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O apóstolo Paulo está descrevendo o papel de Deus Pai na obra da redenção. E o papel de Deus Pai é descrito como aquele que, em amor, nos predestina para sermos adotados como filhos. Fazemos parte da família de Deus. Foi da vontade de Deus unir judeus e gentios
numa mesma família. Agora, terão que ter relacionamento entre eles, terão que se relacionar, terão que se amar, terão que se cuidar, terão que se tolerar. Essa foi a vontade de Deus. Como eu disse no sermão passado, humanamente falando, seria mais fácil Deus realmente criar duas árvores. A árvore, a oliveira, Israel, e a oliveira, a igreja, resolveria parte do problema, mas não é esse o propósito de Deus. Porque Deus não trabalha com povos, com dois povos, Deus tem apenas um único povo, e aprove ao Senhor unir judeus e gentios numa mesma família. Percebe que não há distinção? Não há diferença entre judeus e gentios que creram em Cristo? Em Cristo ambos encontraram paz com Deus. Em Cristo ambos possuem acesso ao Pai. Em Cristo ambos são verdadeiros israelitas. Em Cristo ambos foram adotados por Deus. Dê um salto lá para o capítulo 3, versículo 14 e 15. Veja o que é dito acerca de Deus e dos crentes. Paulo, orando pela igreja de Éfeso, ele diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Pai de quem? Dos judeus e dos gentios, do qual recebe o nome toda a família. Família composta por judeus e por gentios. E onde está essa família? Essa família está nos céus e na terra. Nós fazemos parte da família de Deus, juntamente com os irmãos que morreram na antiga aliança, que estão com o Senhor. Somos filhos de Deus, assim como eles. Pertencemos à mesma família, à mesma nação, o mesmo povo. O que nós estamos aprendendo aqui será muito importante quando adentrarmos lá no capítulo 4. Lá no capítulo 4 tem um texto bem conhecido, lá no versículo 3, todo mundo conhece, que diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a gente usa esse texto aqui e diz: precisamos ter paz uns com os outros, precisamos amar uns aos outros, né? E é verdade, é disso que esse texto trata, esse versículo. Porém, a coisa é mais profunda do que a gente pode imaginar. Quando você leva em conta que Paulo acabara de tratar acerca do que Deus fez nessa união entre judeus e gentios, e logo em seguida ele fala: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, você para e pensa: puxa, eu tenho que fazer um esforço. Por quê? Olha o que Deus fez. Então esse pedido, esse rogo de Paulo para que a igreja se esforce para conservar a unidade, veja bem, Paulo não diz assim: vocês precisam se esforçar para criar na igreja a unidade. Não é isso. Quem criou a unidade foi Deus, foi Cristo que derrubou o muro de separação, e agora compete aos crentes fazer todo o esforço para conservar o muro no chão. Então o que nós estamos aprendendo é muito importante para entender o desenrolar da mensagem de Paulo, principalmente a partir do capítulo 4, quando ele começa a trazer questões práticas para a vida da igreja. É que nós temos uma questão muito prática: vínculo da paz, unidade do Espírito. Vamos para a última metáfora. Nós já vimos que em Cristo não há distinção entre judeus e gentios, entre igreja e Israel. Vimos que os que creram em Cristo passaram a ser concidadãos israelitas. Vimos que todos os crentes de todas as eras e de todos os lugares foram adotados por Deus e passaram a fazer parte da família de Deus. Agora Paulo usa outra metáfora. Os crentes agora são descritos como a morada de Deus. Paulo compara a igreja de Deus a um edifício em construção. Um edifício que está sendo construído. E eu pergunto: qual é a parte mais importante de um edifício? Certamente o alicerce, os fundamentos. Porque o fundamento é o alicerce que sustenta as colunas, as paredes e tudo mais. Se o alicerce for fraco, o edifício tende a ruir-se. O texto nos diz que nós fomos edificados sobre um grande alicerce. Veja aí o que o apóstolo Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor.
Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós estamos sendo edificados sobre um grande alicerce, sobre um fundamento. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a principal pedra de esquina. A principal pedra de sustentação. Essa pedra mencionada aqui, a pedra fundamental, ela é indispensável para sustentar e equilibrar um edifício. Principalmente no que diz respeito a um templo, um grande edifício. Essa metáfora aqui foi usada por Paulo porque ela era viva aos olhos tanto dos judeus quanto dos gentios. Lá em Jerusalém havia um magnífico templo, o templo de Herodes. Então os judeus sabiam o que era um templo, sabiam que existiam pedras angulares, pedras principais. Jesus é descrito como a principal pedra de esquina. Essa era uma imagem muito vívida na cabeça dos judeus. Também era uma imagem vívida na mente dos irmãos em Éfeso. Porque lá, em Éfeso, havia o templo da grande Ártemis, que é conhecida como Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles sabiam, todos sabiam, como todos vocês sabem, mesmo que você não entenda de construção, eles sabiam que sem um fundamento sólido, sem uma pedra fundamental, tal edifício não seria capaz de se manter em pé. Depois que o templo foi destruído, no ano 70, anos depois, houve uma escavação e encontraram ali um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Era uma das pedras principais, era uma das pedras que sustentava o templo naqueles dias. Nessa metáfora, Paulo diz que esse templo ainda está sendo edificado, ainda está sendo construído. Os fundamentos já foram lançados, os alicerces já estão ali. Só que o templo precisa ser edificado, tijolinho após tijolinho. Nós sabemos que o fundamento mencionado por Paulo aqui são os apóstolos e os profetas. Porque os apóstolos e os profetas são aqueles que lançam os fundamentos sobre a qual a igreja é edificada. Toda a igreja verdadeiramente cristã é uma igreja apostólica. Então eu não preciso ter medo de dizer para vocês que a nossa igreja é uma igreja apostólica. Não se assuste. Não é que nós temos apóstolos, é que a nossa igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esse fundamento está aqui registrado na palavra de Deus. Uma igreja genuinamente apostólica é uma igreja que se baseia na palavra de Deus. Uma igreja que diz que tem apóstolo, ela não é apostólica, porque a própria palavra de Deus define que não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Veja bem, não existe a igreja dos gentios, que é alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o povo judaico, alicerçado no Antigo Testamento, como algumas pessoas pensam. Nesse edifício, esse único edifício, ambos são edificados sobre o mesmo fundamento, o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como a principal pedra de esquina. Em termos mais simples e práticos, podemos dizer que ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como a principal pedra de esquina, é o mesmo que dizer que estamos sendo edificados sobre as Sagradas Escrituras. E assim como naquela época, talvez hoje, pela tecnologia mas naquela época não era possível mexer no alicerce depois que o muro já foi levantado, depois que foi lançado, assim também não podemos mais mexer nesse alicerce sobre a qual a igreja está edificada. Por isso, qualquer um que ensina um evangelho, a parte do que está escrito aqui, ou qualquer mensagem que não condiz com a palavra de Deus, a Bíblia chama de anátema, de amaldiçoado. Por isso, eu repito, podemos afirmar sem medo nenhum, somos uma igreja apostólica, porque estamos fundamentados nos ensinos legados a nós através dos apóstolos e profetas. O texto continua dizendo que esse edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário. E é aqui que a metáfora ganha mais peso ainda. É aqui que ganha um peso de glória. Somos
chamados de santuários de Deus. Paulo diz que nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus para o seu Espírito. Já temos ciência de que na antiga aliança, Deus centrou toda a adoração num templo físico, num espaço físico, num local geográfico ali, um espaço determinado. Nós sabemos que lá no tempo de Moisés foi através de um templo móvel chamado tabernáculo, depois através de um templo fixo que ficou em Jerusalém. Nós sabemos que foi nesse espaço, o templo físico, lá em Jerusalém ou lá no tabernáculo, que Deus manifestou a sua Shekinah, a sua glória. Os judeus, é óbvio, eles entendiam que Deus é onipresente, que Deus está em todos os lugares, mas eles sabiam que Deus havia escolhido se manifestar de forma focalizada no templo. Era lá no templo que a glória de Deus se manifestava. E como nós vimos na semana passada, lá no templo os gentios ficavam por lado de fora, restrito a um espaço designado para gentios com aquela muretinha que eu mencionei, de 1,40 m. Se caso ultrapassasse, seria morto. E os judeus? Os judeus no templo gozavam de alguns privilégios, mas não tinham tanto privilégio assim. Eles apenas tinham direito de andar por qualquer pátio ali, sem correr o risco de ser morto. O judeu comum, aquele que ia para a adoração, ele não tinha acesso ao templo propriamente dito. Ele não podia entrar. Então, sim, não tinha muita diferença entre gentio e judeu no que diz respeito ao templo. Os gentios ficavam um pouco mais distantes, os judeus um pouco mais perto, mas ambos precisavam de um sacerdote e de um sumo sacerdote, porque ninguém tinha acesso, a não ser os sacerdotes e o sumo sacerdote. Hoje, tanto judeus quanto gentios, como nós vimos na semana passada, temos acesso ao Pai. Ambos. Não é um privilégio só dos judeus, é um privilégio de todo o povo de Deus. Não é um privilégio só do judeu étnico, porque nem ele tem esse privilégio hoje. É um privilégio para o povo de Deus, o verdadeiro Israel. Nós sabemos que Deus não habita em templo físico. Hoje, na nova aliança, Deus não se manifesta de forma focalizada no espaço físico. Não existe igreja física que seja o templo, o santuário de Deus. Nós aprendemos pela palavra de Deus, através do próprio apóstolo Paulo, que nós somos o templo de Deus, a habitação de Deus. Essa metáfora é fantástica. Isso significa que nós temos condições de adorar o Pai em espírito e em verdade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Lembra da pergunta da mulher samaritana? Onde é o local correto para adorar o Senhor? Vocês dizem que é em Jerusalém, nós temos nosso monte aqui, e aí? Vai chegar um dia, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa hora chegou. Hoje, nós não precisamos ir a um templo físico, fazer um sacrifício para estar na presença de Deus. Hoje nós somos o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse texto que está diante de nós, ao qual nós encerramos hoje, esse capítulo, nós percebemos o como Deus agiu de maneira poderosa para reverter essa terrível condição que havia entre esses dois povos, judeus e gentios. E de forma surpreendente, nós vimos que Deus optou pela opção mais difícil: uni-los num único corpo. Uni-los num único corpo. E toda essa união, ela só ocorreu porque Cristo, na sua carne, como nós vimos, anulou as leis cerimoniais. Nós vimos na semana passada que se não fosse Cristo Jesus na cruz cumprir as leis cerimoniais, ainda hoje haveria uma guerra entre judeus e gentios. Mas foi na cruz que a bandeira da paz foi hasteada. Foi na cruz. Para surpresa de 0 pessoas, a cruz apareceu aqui mais uma vez. A solução, mais uma vez, apontou para Cristo. Qual é a solução para o povo de Israel na antiga aliança? Cristo.
qual é a solução para o povo de Deus na nova aliança? Cristo. Cristo e cruz. Por isso é dito por um teólogo que antes de Deus pronunciar haja luz, ele disse haja cruz. E nesse momento eu quero passar para a ceia do Senhor com vocês. Quero dar um salto lá para 1 Coríntios capítulo 11. Aprove a Deus nos conceder o privilégio nesta manhã de celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nos faz lembrar da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo, ele aponta para algumas realidades nesse texto que está diante de nós. A ceia do Senhor em Corinto estava trazendo confusões, problemas, brigas. A ceia do Senhor naqueles dias era realizado num contexto de festa ágape, uma festa do amor. E isso torna essa cerimônia contraditória, porque não havia amor entre aquele povo quando a ceia era celebrada. Eles realizavam uma espécie de junta-panelas, e aí então os ricos comiam, se banqueteavam, e os pobres iam para casa com fome. O apóstolo Paulo fica sabendo disso porque ele recebe uma carta, e então ele manda essas instruções para corrigir a igreja acerca do que ele ouviu. Começando a partir do versículo 17, Paulo diz assim, indo até o versículo 19: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. O apóstolo Paulo está condenando as divisões, mas perceba que a ceia, ela deve ser ministrada no contexto de igreja reunida. Eles se reuniam e essa reunião do povo de Corinto estava causando divisões entre eles. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos os quais dentre vocês são aprovados. O fato é que a ceia do Senhor, lá em Corinto, estava causando divisões, quando ela, na verdade, aponta para a unidade. Quando nós olhamos para esses elementos, que são elementos comuns, e nós oramos e passamos a tirar eles do uso comum e trazemos para o uso sagrado, nós estamos realizando isso num contexto de igreja. E a igreja é um amontoado de pessoas que foram salvas pelo sangue de Cristo, que foram unidas num único corpo pelo sangue de Cristo. A gente acabou de ver isso que Deus fez com os judeus e gentios. Uniram ambos e colocaram num único povo. Então a ceia do Senhor, ela aponta para uma unidade. Por isso, não tem como fazer ceia online. Não tem como mandar um drone, né? O Leandro comprou um drone essa semana, vai levar ceia. Não tem como. A ceia, ela aponta para essa realidade da unidade da igreja. A ceia também aponta para a ideia da comunhão do povo de Deus. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelo outro, assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. A ceia, ela aponta para a ideia de comunhão, comum união. Veja, não havia comum união entre aquele povo. Havia uma desunião, havia um muro de separação. Ricos e pobres. Ricos e pobres. Não havia comum união. A ceia do Senhor, ela aponta para a nossa união, para a nossa comunhão, a comunhão do povo de Deus. É o momento em que o povo de Deus se reúne diante dos elementos e participa, celebrando a morte e o nascimento de Cristo. Porque foi Cristo que trouxe unidade e que trouxe comunhão. Também, Paulo diz que é uma lembrança simbólica da morte expiatória de Cristo. Lá no versículo 24, Paulo diz assim: E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês.
façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Perceba que a ceia do Senhor, ela também é um memorial. Ela aponta para uma realidade temporal. Ela nos leva lá para o primeiro século, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, derramou o seu sangue e teve o seu corpo partido. Paulo se lembra das palavras de Jesus: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pronunciou essas palavras: e isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Também, a ceia do Senhor aponta para uma proclamação. Nós proclamamos a morte do Senhor e a ressurreição e o retorno de Cristo. No versículo 26, lemos: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. O pronunciamento, a proclamação aqui é acerca da morte do Senhor. Quando nós participamos da ceia, nós estamos proclamando, anunciando a morte do nosso Senhor. Nós fazemos questão, através de um elemento físico, suco e pão, anunciar a morte do Senhor. Não é à toa que esse momento é considerado um sermão visível. A ceia do Senhor e o batismo são sermões visíveis. Aqui eu estou falando, vocês não estão vendo as palavras, vocês não estão vendo o tempo, só quando aparece ali. Mas na ceia do Senhor, os slides são reais. Vocês contemplam, vislumbram o pão e o cálice. Também é um momento para autoanálise. Quando nós olhamos lá para o versículo 28 e 29, Paulo diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A ceia do Senhor é um momento muito sério, é um momento solene para a igreja. E é tão sério que naqueles dias, pessoas que comiam de forma indigna estavam experimentando doenças e alguns até morrendo. Era tão sério que o juízo de Deus caía sobre aquele povo quando eles não participavam da ceia do Senhor de maneira digna. É importante ressaltar que não há dignidade intrínseca em nós. Não há ninguém digno aqui por si só. A dignidade é a dignidade do nosso Senhor. Todos nós, indignos, quando chegamos aos pés da cruz e reconhecemos os nossos pecados, depois de uma autoanálise, e após confessar os nossos pecados, a justiça de Cristo, que já foi infundida em nós, passa a brilhar novamente em nossas mentes. Então, a dignidade aqui, ela não é a sua dignidade intrínseca. Mas o texto aponta para o fato de que nós precisamos nos analisar, nos avaliar, não só no momento da ceia, mas sobretudo no momento da ceia. Sobretudo no momento da ceia, porque nós estamos diante de elementos que foram separados do uso comum para o uso sagrado, e esses elementos representam o sangue e o corpo do nosso Senhor. Então, o que eu aconselho você, que hoje talvez se encontra numa condição indigna, se você pecou diante de alguma razão, brigou com alguém, então o que eu peço a você é que você coloque isso diante do Senhor. Se arrependa do seu pecado e participe. Não se prive desse momento, o momento da ceia. Não se prive de se alimentar espiritualmente. Se arrependa. Se você brigou com algum irmão e ele não está aqui, e você precisa se retratar, participe. Peça perdão a Deus, em primeiro lugar, que seu pecado é contra Ele. Depois busque seu irmão. Vai ter com ele. Então, que esse seja um momento que aponte para a nossa unidade, para a nossa comunhão, que aponte para essa lembrança simbólica da morte expiatória do nosso Senhor e que sirva de proclamação. Nós estamos proclamando: o nosso Redentor morreu. E estamos também fazendo isso depois de uma análise. Eu quero
Pedir a você que curve sua cabeça nesse momento. Quero orar com vocês.